As fronteiras estão sob pressão, as chegadas ilegais crescem e os governos implementam medidas mais drásticas do que nunca em 2024 e 2025. Vários países intensificaram suas deportações, expulsando centenas de milhares de pessoas que entraram ou permaneceram ilegalmente. Mas quais nações lideram essa ofensiva? Por que fazem isso? Será que não toleram sua presença? Para onde os levam? Hoje, revelaremos os 5 países que tomaram medidas mais radicais visando recuperar o controle de seu território. Além disso, no meio do vídeo, revelarei o país do mundo com mais imigrantes ilegais. Dito isso, vamos começar. Os Estados Unidos são o país com a maior quantidade de imigrantes no mundo, com mais de 46 milhões de estrangeiros, dos quais aproximadamente 11 milhões estão em situação ilegal. A imigração irregular tem sido impulsionada por múltiplos fatores: violência, pobreza, crises econômicas e corrupção em países de origem, principalmente na América Latina. Além disso, a promessa de melhores salários, oportunidades de trabalho e acesso a serviços básicos continua atraindo milhares de pessoas a cada ano. As consequências são evidentes. O sistema migratório americano está saturado. As cidades fronteiriças enfrentam desafios logísticos e de segurança. E o debate sobre a deportação e o controle de fronteiras se tornou um ponto crucial da política nacional. Enquanto alguns setores exigem maior vigilância e deportações em massa, outros argumentam que a economia depende dessa mão de obra. A crise migratória continua sem uma solução clara e os números seguem aumentando. Se você quer saber mais sobre os Estados Unidos e a quantidade de deportações que estão sendo feitas atualmente, fique até o final do vídeo. Dito isto, vamos continuar. Itália, berço do Império Romano e da arte renascentista, presenteia o mundo com cidades cheias de história: Roma, Florença, Veneza, Nápoles. Sua gastronomia é celebrada nos 5 continentes e sua fama de país caloroso e apaixonado atrai milhões de turistas ano após ano. No entanto, nos últimos tempos, ganhou um protagonismo especial por ser um dos principais pontos de entrada na Europa para imigrantes que se aventuram em embarcações frágeis a partir das costas do norte da África. Esta situação não é nova, mas os fluxos migratórios aumentaram a níveis de crise, obrigando os diferentes governos italianos a adotar posturas mais inflexíveis. O resultado se reflete em números. Entre 2024 e 2025, foram realizadas mais de 50 mil deportações, somando casos de pessoas que não conseguiram obter asilo ou que permaneciam em território italiano sem a documentação correta. Os controles foram endurecidos tanto em portos e aeroportos quanto nas rotas internas, e a colaboração com países vizinhos busca frear a chegada de mais imigrantes irregulares. Os centros de recepção frequentemente se encontram sobrecarregados, criando uma situação complexa para as autoridades locais, incapazes de gerenciar o alto número de recém-chegados. Por sua vez, organizações não governamentais denunciam as carências do sistema de acolhimento e os riscos que correm aqueles que ficam fora dele. A Itália parece debater-se entre 2 realidades opostas. Por um lado, a profunda herança cultural e humanista que define o país, e por outro, o impulso de medidas que muitos qualificam de repressivas contra pessoas que fogem da guerra ou da miséria. A travessia marítima continua sendo um drama humano que a cada verão enche as manchetes de notícias. Centenas de pessoas resgatadas em alto mar, outras que infelizmente desaparecem ou morrem na tentativa. Enquanto isso, a tensão social cresce quando os migrantes, em sua maioria sem status legal, ficam retidos em cidades ou acampamentos improvisados. A Itália, apesar de seu legado de hospitalidade e seu enorme atrativo turístico, se revela como um cenário onde a realidade migratória é cada vez mais complexa e aparece marcada pela necessidade de repatriações em massa, produto de uma limitada capacidade estrutural para absorver aqueles que chegam em busca de um destino seguro. A França, frequentemente identificada com a Torre Eiffel, sua gastronomia requintada, a magia de seus museus e a sofisticação de sua capital, sempre foi um símbolo de romantismo e arte. No entanto, em meio a esse cenário que encanta milhões de turistas, encontra-se um complexo cenário migratório que ganhou relevância nos últimos anos. Ao longo de sua história, o país teve importantes ondas migratórias, especialmente de suas antigas colônias na África e na Ásia.
Essa herança multicultural é palpável nas ruas de Paris, Marsella ou Lyon, onde convivem diferentes tradições, línguas e estilos de vida. Mas, há algum tempo, o governo francês tem reforçado os controles e procedimentos para expulsar aqueles que permanecem em situação irregular. Os números publicados indicam que, entre 2024 e 2025, mais de 60 mil pessoas foram deportadas do território francês, muitas delas após terem seus pedidos de asilo negados. As autoridades argumentam que se trata de fazer cumprir a lei e de zelar pelo equilíbrio social em um contexto marcado pela ameaça do terrorismo e pela ascensão de movimentos políticos que exigem restrições migratórias mais severas. Organizações defensoras dos direitos humanos e coletivos de imigrantes tornaram públicas denúncias sobre as condições em que algumas detenções são realizadas, apontando que, em algumas ocasiões, há excesso de força ou descumprimento de garantias básicas. Frequentemente, os centros de retenção se encontram saturados, o que complica o atendimento sanitário e o acesso à assessoria legal. Esse endurecimento nas políticas coincide com protestos de cidadãos nos arredores de grandes cidades, onde se concentram bairros com altas taxas de população imigrante. O choque é evidente. Por um lado, um país que se orgulha de seu lema liberdade, igualdade, fraternidade, e de ter sido o berço do iluminismo. Por outro, a imposição de normas rígidas que separam famílias e devolvem milhares de pessoas a contextos de pobreza ou instabilidade. Essas tensões fazem parte de um debate nacional e internacional que há anos não encontra soluções definitivas. A França, com sua riqueza cultural e sua potente presença global, hoje reforça seus mecanismos de deportação, refletindo a tensão interna entre o legado de abertura e a preocupação com a segurança e a coesão social. A Alemanha se posicionou como um dos motores econômicos da Europa, reconhecida por sua engenharia de vanguarda, sua indústria automotiva e um sistema educacional sólido. O país atraiu milhões de imigrantes, especialmente após 2015, ano em que abriu suas portas para acolher um grande número de refugiados. No entanto, aquilo representou um desafio enorme para o tecido social e as instituições alemãs. Desde então, o país tem trabalhado em diversos planos para integrar os recém-chegados, mas também tem estabelecido limites cada vez mais claros em torno da permanência daqueles que não cumprem as condições de asilo. Entre 2024 e 2025, calcula-se que mais de 70 mil imigrantes foram deportados da Alemanha. Boa parte deles chegou do Oriente Médio, África e, em menor medida, de países balcânicos. Mesmo com os processos de avaliação de asilo, muitos expedientes ficam presos em trâmites judiciais ou administrativos, gerando uma incerteza prolongada para os solicitantes. Uma vez que a ordem de expulsão é emitida, as autoridades a executam com determinação, a fim de manter um controle que consideram essencial para a estabilidade interna. O governo alemão defende a legalidade dessas ações, explicando que o acolhimento massivo de anos anteriores não pode se perpetuar de maneira indefinida. A ideia é priorizar aqueles que verdadeiramente fogem de conflitos armados ou perseguições políticas e, ao mesmo tempo, proteger o sistema social alemão de um possível colapso. Mas a discussão pública gira em torno de como equilibrar esses objetivos com o respeito aos direitos humanos e a empatia por pessoas que escaparam de realidades extremamente duras. Enquanto isso, cidades como Berlim, Hamburgo ou Munique continuam sendo mosaicos culturais, onde milhares de imigrantes, sim, conseguiram se integrar, aprender o idioma e contribuir para a economia. O contraste aparece quando as notícias relatam batidas em abrigos ou a detenção de famílias que, depois de anos na Alemanha, recebem a notificação de expulsão. O país, conhecido por sua eficiência e sua potente rede de segurança social, está preso no paradoxo de manter uma imagem de abertura e, ao mesmo tempo, realizar deportações em massa que ultrapassam dezenas de milhares a cada ano. O México é famoso por seu folclore vibrante, sua gastronomia de fama mundial e destinos como Cancún, a Riviera Maya ou a cosmopolita Cidade do México.
No entanto, no âmbito migratório, ocupa um posto único. Não é só um país de origem e de destino para muitos, mas também um território de trânsito para um número crescente de pessoas que sonham em chegar aos Estados Unidos. Essa condição dual converteu o México em um ator-chave dentro da dinâmica migratória do continente americano. À medida que aumentam as pressões do norte, o governo mexicano tem reforçado seus dispositivos de controle migratório. Segundo dados oficiais, entre 2024 e 2025, deportou mais de 100 mil pessoas, em sua maioria centro-americanos procedentes da Guatemala, Honduras e El Salvador, embora também se incluam imigrantes de outras latitudes que chegam através da fronteira sul. As barreiras em estradas e vias ferroviárias se tornaram mais frequentes, assim como as revistas de abrigos, o que gera um ambiente de temor e desconfiança entre as populações migrantes. Para muitos, o trajeto pelo México é marcado pelos perigos da extorsão, do sequestro e da violência de grupos criminosos, o que adiciona um fator de grande risco. A lógica governamental é que, ao frear a imigração irregular em seu território, se reduzem as tensões diplomáticas com os Estados Unidos e se regula o fluxo de pessoas que, de outro modo, saturariam as rotas rumo ao norte. Contudo, os críticos afirmam que a cooperação migratória com o país vizinho leva a uma política cada vez mais estrita, que não oferece alternativas reais àqueles que escapam da pobreza extrema ou da insegurança crônica em seus lugares de origem. O contraste reside em que o México, com seu caráter hospitaleiro, sua música e festas tradicionais, e sua longa trajetória como país de acolhimento, hoje se vê obrigado a endurecer as normas de deportação. As autoridades migratórias se encontram em meio a um impasse diplomático e uma realidade dramática, na qual a deportação se converteu em um procedimento cada vez mais habitual. Famílias separadas, centenas de pessoas detidas em operações e um número ascendente de devoluções desenham um panorama que entra em choque com a imagem de cordialidade que define a cultura mexicana. Os Estados Unidos se constituíram durante décadas como o destino sonhado para milhões de imigrantes que anseiam por melhores oportunidades de trabalho, acesso à educação de qualidade e, em geral, a promessa de alcançar o famoso sonho americano. A Estátua da Liberdade, no Porto de Nova York, simboliza a esperança de um novo começo. No entanto, o país também manteve políticas migratórias estritas e sistemas de controle de fronteira avançados que, em ocasiões, operam com mão de ferro. No período mais recente, essa tendência se agudizou. Com a administração atual, as medidas contra a imigração irregular atingiram um ponto crítico. O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, ICE, registra que, em 2024, foram deportadas 271.484 pessoas, o número mais alto da última década. Para 2025, prevê-se que o número continue sendo elevado, refletindo a vontade política de frear a imigração ilegal e de responder à demanda de certos setores da população, que consideram indispensável reforçar a segurança na fronteira com o México. As consequências humanas são enormes. As batidas e controles migratórios afetam não só aqueles que acabaram de chegar, mas também famílias que estão estabelecidas há anos em território americano, com filhos que cresceram no país e que de repente veem como um ou vários de seus membros são detidos e enviados de volta a seu lugar de origem. Numerosas organizações denunciam que, em muitos casos, as deportações não levam em conta circunstâncias excepcionais, como a proteção internacional a qual poderiam ter direito aqueles que fogem da violência ou perseguição. Apesar do endurecimento, os Estados Unidos continuam sendo um potente imã para a migração global. A promessa de salários mais altos, o dinamismo de cidades como Nova York, Los Angeles ou Miami e o poder inovador de regiões como o Vale do Silício seguem atraindo milhares de pessoas dispostas a assumir o risco da ilegalidade. Mas a realidade é que, hoje em dia, o país encabeça a lista dos lugares com mais deportações no mundo, uma contradição entre sua imagem de terra de oportunidades e as duras políticas que dificultam a permanência daqueles que buscam esse futuro tão desejado. Ao percorrer estes 10 países, observamos a tensão que surge quando o anseio de melhorar a própria vida esbarra nos limites impostos por leis e fronteiras.
Cada nação, com sua história e singularidades culturais, enfrenta o desafio de proteger seus interesses internos e, ao mesmo tempo, lidar com o incessante fluxo de pessoas que chegam movidas pela desesperança ou pela esperança. Os números de deportações, em cada caso, são o reflexo de políticas que não se explicam só em termos legais, mas também econômicos, sociais e humanos. Se te pareceu revelador conhecer o outro lado destas sociedades, te convido a dar um curtir e se inscrever para continuar explorando mais realidades que marcam nosso mundo.